sobre as equipes, né? Qual é o olhar que você tem em relação a, por exemplo, o relacionamento entre eles, né? O relacionamento entre eles e a liderança, o relacionamento entre eles ou a visão deles perante os fãs que esperavam, né, algo, perante as regras, Uhum. enfim, conta um pouquinho para nós aí. Ô, Michel, isso é interessante porque estudando as 5 conquistas da seleção, né? O livro de 2002 vem mais pra frente, mas a gente viveu essa época, a gente sabe, a gente conhece a tal da família Filipão e tal, né? Isso, O que eu acho importante dizer é que, assim, todas essas conquistas têm características muito semelhantes do ponto de vista do fechamento do grupo, tá. né? Do grupo fechado, né? Do grupo que se blinda para não deixar a interferência externa atrapalhar o dia a dia. E aí eu cito, eu pulo um pouco no tempo, já que a gente vai lançar esse livro de 1994, você veja, era uma equipe, sem dúvida nenhuma, que é uma das equipes mais atacadas pela imprensa e pela torcida de todas as conquistas. E por Né? quê? Porque Porque, foi primeiro, para a Copa América por causa da Copa América ou olha, era por causa dos não, então jogadores? você tem uma fila de 24 anos, o Brasil ganha em Tá, 70 e só volta a ganhar em 94, né? Então a pressão da imprensa era uma pressão muito forte, talvez a maior que a seleção já sofreu. Aí é interessante, né? Recentemente o Brasil perdeu 3 jogos nas eliminatórias da Copa, ainda lá com o sim, Fernando Diniz, né? E ninguém falou nada, nada. né? Só que em 1993 o Brasil perde a invencibilidade nas eliminatórias num jogo contra a Bolívia em La Paz. O Brasil perdeu por 2-0. E eu já lembro, né? Essa foi a primeira Copa que eu vi o Brasil campeão. Eu e 70 milhões de Sim, eu pessoas, também. né? Você também, né? E aí, naquele momento, eu acho que nunca a seleção brasileira foi tão atacada. Porque, assim, você só tinha o rádio, a televisão, os jornais, você não tinha as redes sociais, então era tudo muito concentrado naquilo, né? E aí, assim, aquela seleção que vinha de uma derrota em 90, que por mais que o Brasil foi aprendendo a gerenciar e a estruturar as seleções, em 90 foi uma bagunça, a ponto dos jogadores tirarem a foto oficial da seleção com a mão no peito tampando o emblema de uma empresa de refrigerante, porque eles queriam ganhar mais. Nossa. E assim, fora o que aconteceu, extracampo, os familiares que estavam juntos no Ou hotel e seja, tudo mais, voltaram lá para 50. voltaram lá para 50, exatamente, bem, bem observado, né? Então, essa seleção de 94, a partir daquela derrota para a Bolívia, surge a ideia, que é até uma ideia simplória do Ricardo Rocha, que era o zagueiro, porque no jogo de volta contra a Bolívia em Recife, ele era de Pernambuco, ele falou: vamos entrar de mãos dadas, vamos tentar mostrar a nossa união aqui. A gente precisa demonstrar a união dos jogadores, né? E eles, a partir dali, eles começam a entrar de mão dada. Já era o Luiz Felipe Scolari? Não. Não, em 94 o Parreira, né? Parreira, perdão. O Parreira, ele assume a seleção no fim de 91 e vai até a Copa. Ele, dos 5 técnicos campeões do mundo, 58, 69, 70, 94, 2002, ele é o técnico que mais teve tempo para trabalhar a seleção. Ficou 3 anos, né? O Zagallo assumiu em 70 a seleção faltando 78 dias para a estreia, né? Então a gente faz essas comparações. E no caso do Parreira, o Parreira, eu conversei com ele para o livro, em 2 oportunidades ele pensou em sair da seleção, porque era muita pressão. Eles blindaram a equipe, né? Ou seja, eles proibiram a entrada de jornais na concentração, não tinha celular ainda, é bom Sim. lembrar, né? Então, naquele momento a seleção se fechou e se blindou das críticas, dos ataques. E faz uma campanha na Copa do Mundo, que até hoje é uma campanha criticada, né? Sim. Pá, podia ter jogado com 3 atacantes, não sei o quê. Mas aí acho que é uma questão técnica, a gente pode falar, se você quiser, mas enfim, o que importa é que aquele grupo se fechou. É um grupo que foi campeão, tirou o Brasil de um peso, né, de 24 anos sem conquistas. E aquela seleção abre caminho porque o Brasil chega à final das 2 Copas seguintes, perde em 98 Sim. e ganha em 2002. Ou seja, é um exemplo de uma seleção que se blinda do exterior e, claro,
tem o Moraci Santana, que era um grande preparador físico, você tem nutricionista, você tem outros profissionais que vão sendo agregados a um grupo como esse, né? E aí em 2002 você tem a família do Filipão, que às vezes a gente vê a escalação do Brasil de 2002, claro, você tem o Rivaldo, o Ronaldo, o Ronaldinho, mas você tem alguns jogadores que eram jogadores, entre aspas, operários do dia a dia do Filipão. Sim. Ou seja, ele traz as pessoas de confiança dele, o que é, acho que uma empresa é isso, né? Você pode não ter um sujeito brilhante, mas você confia na pessoa e ele tem total possibilidade de crescer dentro dessa empresa.